Saudar a igreja com a paz do Senhor. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Quanto mais, melhor. Eu amo beber dessa fonte, não sei os irmãos, mas eu gosto. Eu amo. E o bom desses convites é que me faz ir ainda mais além do estudo da palavra, da busca do alimento, e faz a gente, né, entender e se aproximar mais de Deus. Se você não tem o costume de ler a Bíblia com frequência, peça para te convidar para pregar, que aí você vai ter que ler. Mas que não seja esse a sua vontade, a sua fome do Senhor. Irmãos, eu agradeço mais uma vez ao pastor Vicente, missionária Benita, missionária Valéria, diaconisa, é muita gente. Saúdo todos da igreja, a Tereza, por disponibilizar a sua noite hoje com a palavra. E eu vou dar continuidade à semana passada, né? Como eu falei, o Espírito Santo me orientou em 3 ministrações. E na semana passada nós falamos sobre... Quem lembra o tema? Quem lembra o tema? O que a gente falou que influencia os caminhos, os destinos? Decisões. Então, as decisões que a gente toma na nossa vida, ela vai influenciar nos destinos, não somente o nosso, mas também de outras pessoas. Mas quando a gente ouve vozes ao nosso redor, que não é a voz de Deus, isso pode influenciar também? O que o Júnior acabou de fazer aqui foi uma democracia para uma tomada de decisão. Então, as vozes ao redor influenciou, talvez, o voto de alguém. Né? Meu pai levantou que não é melhor trocar, outro surgiu a ideia de mudar o horário, outro surgiu a ideia de mudar o dia. Então, quando a gente ouve vozes que influenciam a gente em uma decisão, isso pode mudar destino, não somente o nosso, mas como de nossas famílias, né? De pessoas que trabalham com a gente. Mais uma vez, eu vou chamar a atenção para a minha profissão. Se eu, como enfermeira, líder de uma equipe, tomo uma decisão, isso pode matar um paciente. Se eu falo assim, faz tal medicação agora, isso pode tanto fazer ele viver, salvar a vida dele, mas se eu não tiver conhecimento e entendimento da minha certeza, daquilo que eu estudei e daquilo que eu aprendi, eu vou tomar uma decisão errada. Mas também existe os meus colegas que também trabalham comigo. Se o médico fala assim, Josi, faz uma adrenalina, e eu fazer porque ele é o médico e ele mandou, e essa adrenalina não estiver numa dosagem certa, num momento certo ou numa hora certa, eu mato o paciente, a responsabilidade é minha. Então, dependendo das vozes que você escuta, a sua decisão em acatar aquilo ou não pode influenciar a vida de alguém, não somente a sua. Então, a gente vai falar isso nessa noite, aprendendo mais uma vez com 2 lados da história. Hoje a gente vai ver sobre Amnon e Esther. Alguém conhece a história desses 2 personagens da Bíblia? Amnon, filho de Davi, e Esther, a rainha que salvou seu povo. Então já deu para entender mais ou menos o contexto da palavra. Então vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler a primeira passagem em 2 Samuel, capítulo 13, do 1 ao 6, e depois do 10 ao 17. Amém? Passando algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amnon, ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Amnon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto, em outras traduções está astuto, está sagaz,
Como está na sua versão? Sagaz. São sinônimos, né? E ele disse a Amnon: por que você está emagrecendo dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Amnon então disse: estou apaixonada por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer, que ela prepare a comida diante de mim, para que eu coma de sua mão. E assim Amnon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Amnon lhe disse: por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Agora vamos migrar para o versículo 10 em diante. Amnon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amnon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amnon agarrou-a e lhe disse: venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Por que ainda iria eu com a minha Perdão. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com o que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Amém? Até o 17 que eu falei? Porém, ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: ponha esta mulher para fora e tranque a porta. Pai amado, obrigado pela tua palavra. Diante de ti, agradecemos a oportunidade de mais uma vez nos alimentar daquilo que o Senhor trouxe essa noite aos nossos corações. Peço, Senhor, que o Senhor possa estar me usando como instrumento, falando a esta igreja aquilo que o Senhor quer nos comunicar. Em nome de Jesus, que a tua glória desça neste lugar, que a tua graça esteja sobre nós e nos dando, Senhor, ouvidos para que possamos ouvir e nos alimentar da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, como que é o contexto dessa história? Davi era um grande rei, tinha uma liderança incrível, mas como a gente já estudou aqui e vimos, a sua casa perecia da sua liderança. Amnon, ele é o primogênito de Davi. Ele, por direito, seria o rei após a morte de Davi. Claro, né? Se assim Deus ali quisesse, porque era Deus que mandava no reinado de Davi, como a gente já leu. Mas se a gente for olhar pelo contexto de hierarquia, né, de lei ali naquele momento, a gente vê que Amnon seria o rei após morte de seu pai, porque ele era o primogênito. Segura essa informação. Quando Amnon teve uma paixão incontrolável por sua irmã, isso foi notável fisicamente. E quem nota essas coisas quando a gente está triste, quando a gente está apático, quando a gente está emagrecendo sem motivo, a gente pergunta o que é. Só que a Bíblia fala que o seu amigo, né, Jonadab, ele era muito esperto, muito sagaz. Tem versões que traz astuto. E isso faz com que Jonadab perceba que algo está fora do normal, só que as intenções de Jonadab não são as melhores com Amnon. Quando ele fala, finja.
Irmãos, primeira chave que eu quero liberar para vocês nessa noite. Se alguém te aconselha a mentir, levante dessa mesa e sai fora. Se alguém te aconselha a mentir, levante dessa mesa e sai fora. Não escute, porque o pai da mentira é quem? Satanás. E se para você ter algo, você precisa mentir, esconder, ou até mesmo para dar um jeitinho brasileiro, Deus não está com você nessa situação. Eu dei uma pesquisada porque algumas palavras às vezes saltam aos nossos olhos quando a Bíblia fala em questão de Jonadab ser amigo de Amnon. Se você tem um melhor amigo e ele te orienta a mentir, eu posso dizer que essa pessoa é minha amiga? Ela tem parte comigo, na verdade, que eu compartilho. Por isso que o Salmo 1 diz que a gente não deve sentar nas rodas dos encarnecedores. Porque se as suas amizades estão nessa mesa, coisa boa não vai sair daí. E isso acaba influenciando no seu destino. Então, a segunda chave que eu quero liberar para você nessa noite é: não escute conselhos de quem não te dá destino. Não escute conselhos de quem não te dá destino. Depois dessa situação toda com Tamar, Amnon, a Bíblia fala lá no versículo 14, que, na verdade, no versículo 15, que ele teve aversão a sua irmã Tamar. Ou seja, ele conseguiu o que ele queria por meio de uma força física, através de uma mentira, e após ter conseguido o que ele queria, ele teve nojo da sua irmã, ele teve aversão, ele não quis mais nem vê-la, tanto é que expulsou-a do quarto. Se fosse uma paixão genuína, que realmente fosse um amor crescendo ali, ele não iria primeiro forçar, inventar uma situação e mesmo no último momento, e aqui eu compartilho com vocês uma oportunidade de não cometer o seu pecado, ele iria aceitar a sugestão de Tamar. Escute, meu irmão, talvez o rei permita nosso casamento, em outras palavras, né? Porque Amnon, ele infringiu não somente uma situação horrorosa no reino, que era se deitar com a sua irmã. Ele infringiu a lei de Moisés, porque lá em Levítico 18:9 diz o quê? Não deitarás com a sua irmã, filho do teu pai e da sua mãe, dentro ou fora de casa. Então, Tamar, ela fala isso. Isso é proibido em Israel. Lá em Levítico, quando Moisés ainda estava descrevendo as leis, ele deixou bem claro que os israelitas não poderiam ter parte com a sua próprio sangue, nem com seu pai, nem com sua mãe, nem com sua madrasta, com seu padrasto, nem com seus irmãos ou meio-irmãos. Não poderiam ter ajuntamento sexual com isso. Mas Amnon estava tomado por uma cegueira do pecado. E foi simplesmente jogado pelo penhasco por uma sugestão, por um conselho, por uma mentira. Qual é o nome? Jonadab, na Bíblia fala que ele era filho do irmão de Davi, ou seja, eles eram primos, então eles eram parentes. Só que além de parentes, eles eram primos. Quem nunca teve um amigo primo aqui que cresceu junto, que sempre fazia muita coisa junto? Grande maioria. Eu pesquisei a palavra amigo e ela quer dizer, ela tem dois significados, em hebraico e em grego. Em hebraico, a palavra amigo ela vai ser mais dita, vai ser mais organizada no Velho Testamento. E quer dizer reá. Reá é a palavra amigo em hebraico, mais comum no Velho Testamento, quer dizer
amigo próximo, vizinho, companheiro. Aquela pessoa que está ali no seu dia a dia. Igual a gente chega, às vezes, tem uma gíria muito comum que a gente fala, não sei em outros lugares, mas aqui no Rio, ei, amigo, meu amigo, vem cá. Ei, amiga. Muita gente chama as outras pessoas de amiga. Não porque tem um relacionamento íntimo, mas porque é uma forma de tratar informal. Uma forma de tratamento informal. E eles já tinham essa linguagem naquela época. Já no Novo Testamento, a palavra amigo aparece como philos, que quer dizer amigo mais íntimo, e Jesus usa muito essa palavra amigo. Venha, meus amigos, reúnam-se à minha mesa na Santa Ceia. Ele seleciona 3 amigos mais íntimos, ou seja, a palavra philos no Novo Testamento quer dizer amigo mais íntimo, aquela pessoa que está mais íntima. Aí sim eu posso dizer a minha melhor amiga, aquela que sabe tudo que eu faço e eu sei dela, que a gente está sempre junta, que está sempre uma ajudando a outra. Isso é uma amiga íntima, um amigo íntimo, que sempre pode contar. Se apaixonar pelo que não se pode ter, já é o sinal vermelho sinalizando, não avance. Se aquilo que você tanto quer, seja uma pessoa, seja algo material, eu quero muito comprar um carro, quero muito essa roupa, eu quero muito comer essa comida, aquilo que você não tem condições de comprar, ou condições de adquirir, ou condições de se aproximar, não insiste. Ore a Deus. Pergunta se aquilo ali é da vontade dele para sua vida. A gente pode sonhar, a gente pode desejar, a gente pode pedir a Deus coisas grandes ou até coisas pequenas. Vou contar um testemunho rápido em relação a isso. Nos últimos dias, antes de vir para cá, a gente estava bem apertado em relação à questão financeira e há muito tempo eu sentia uma vontade enorme de comer empadão. Olha, uma coisa simples. Empadão é uma coisa tão simples de se fazer e barata, farinha, manteiga e o recheio. Mas que eu não tinha. Primeiro que eu não sei fazer empadão. Me recuso a aprender porque a culinária, graças a Deus, o Senhor abençoou o meu marido. Ele ali é ótimo na cozinha. Agora eu queimo arroz quase todo dia. E olha que é na panela elétrica. E aí eu estava com muita vontade de comer um empadão. E eu falei assim, nossa, pai, eu tô com muita vontade de comer um empadão, mas não tem dinheiro para comprar isso agora, não é uma prioridade. Comprar um empadão agora para eu comer. E aí, isso foi em mais ou menos uns 2 ou 3 dias. E me bate na minha porta a vizinha, estou vendendo empadão, R$10. Eu assim, não tenho como comprar agora, daqui a pouco cai na minha conta, R$10. Se não é Deus, gente. Tá vendo? Porque quando o seu desejo, sua vontade é genuína e não tem uma ambição egoísta, Deus te dá. Às vezes pode até demorar, mas Deus te dá. Só que ele te trata primeiro a não querer tanto algo, porque senão você se perde. E quando a gente se apaixona por uma coisa que a gente não pode ter, pelo menos não naquele momento, vai para o seu quarto, fecha a porta, dobra o seu joelho e ore. Deus, esse é o desejo do meu coração, mas se não tiver na sua vontade nesse momento, que seja feita a sua vontade. A Bíblia fala no versículo 15 que Amnon teve grande aversão, maior ainda do que ele sentia antes pela sua irmã. E é exatamente isso que o inimigo faz na nossa vida. Quando a gente não tem um relacionamento com Deus e não está alinhado ao seu coração, é muito fácil a gente se perder para os desejos da carne. Olhar para um lado, cobiçar algo que não é seu e tentar, a todo custo, ter aquilo com a força da sua própria mão. Só que quando isso é direcionado pelo inimigo, quando você consegue aquilo, depois que você tem, não é mais
prazeroso para você. Na ciência, existe uma situação chamada saturação dos receptores. O que é isso? Quem é que é fã de doce? Quem é fã de doce? Quem gosta de doce, de comer doce um atrás do outro, incontrolavelmente? Uma caixa de bombom vai fácil de uma vez. Uma caixa de bis. E você vai comendo, quanto mais você vai comendo, mais vontade você quer. E isso acontece muito comigo com batata frita, gente. Não posso ver batata frita na minha frente. Quanto mais eu como, mais eu quero. E aí, só que chega uma hora que você não quer mais comer bombom, mas você se força a comer. É só o último. Já está no último mês, vou comer logo. Mas você já está o quê? Saturada daquele doce. E quando você come o último, depois de ter comido a caixa quase toda, aquilo não tem o mesmo prazer, né? Do que o primeiro tinha. Você tem essa percepção, ela se torna amarga na boca. Alguém já teve essa experiência de comer algo e repetir, comida mesmo, qualquer uma que seja. E quando chega lá no final, você já não está aguentando mais, mas está comendo mesmo assim, e aquilo já não se torna mais prazeroso. Faz até mal. O nome disso, a gente tem papilas gustativas na região da língua que transmite para o cérebro informações do que é doce, do que é salgado, de gelado e de quente. E assim também no estômago a gente tem neurotransmissores que indicam saciedade, vontade de comer mais e tudo mais. E o nome disso é saturação dos receptores, ou seja, eles estão saturados daquela informação. Eles já mandam uma informação para o cérebro e fala assim: meu filho, fala para a sua dona que já chega, não dá mais, não quero mais. E assim é o pecado na nossa vida. Quando a gente se sacia daquilo que a gente tanto queria comer ou ter, a gente se sente amargo, a gente sente a amargura daquilo ali, a gente sente a aversão. Tem um ditado popular, não é nem ditado, mas muita gente fala que na gestação as mães que ficam grávidas tanto comem uma coisa que depois que ganha o filho passa a odiar. Eu não tive essa experiência, graças a Deus, porque o que eu comi de milho na gestação foi mais do que arroz e feijão. Eu almoçava, jantava e tomava café, milho cozido. E essa criança nasceu com uma paixão pelo milho, que eu não sei se isso tem uma coisa a ver, não sei. Mas isso não impediu de eu gostar de milho agora. Tem gente que não consegue comer, depois que ganhou de bebê, algo que tanto comeu ou deixou de gostar quando grávida, depois que ganhou neném, ou depois que engravidou. Tem gente que também tem essa parte ao contrário. Quando engravida, passa a não gostar tanto de uma coisa que gostava muito. Graças a Deus, eu continuo amando o café, porque na gestação eu não conseguia beber café. Mas depois passou. Glória a Deus. Amantes do café? Pai? Então, o Amnon, ele teve essa versão. O que a gente quer extrair desse texto? Amnon seguiu um conselho de um amigo, levando ele a um ato de mentira e que vai contra as leis de Israel. E toda essa situação, depois desse ocorrido de Tamar e Amnon, fez com que desencadeasse uma série de tragédias na família de Davi. Porque depois desse ato, Tamar encontrou seu irmão Absalão. Quem conhece Absalão? Absalão, terceiro na filiação de Davi, que pegou as dores da irmã e amadureceu um ódio pelo irmão. Só que Absalão, ele foi ainda mais esperto. Ele esperou a oportunidade exata de se vingar do irmão em nome da Tamar. Só que sabe, três coisas que me chamaram a atenção nesse texto. Primeiro,
O texto fala, na parte que a gente não leu, que Davi ficou sabendo da situação e não fez o quê? Ele só ficou furioso. Pelo menos a palavra fala que ele só ficou furioso. Outra situação, se ele ouviu do próprio filho que queria que a irmã levasse um bolo para ele, lá na casa dele, que fosse só ela, que sim. Por que ele não chamou o médico para ajudar o filho? Por que ele escutou o filho mandar? O que a irmã tinha de dote de medicina para ir lá? O que um bolo ia fazer ele curar? Tá faltando o quê, ó? Nossa, eu fiz essa pergunta para Deus. Tô esperando a resposta aqui ainda. Deus, até escrever aqui, por que Davi não suspeitou do seu filho pedir para a irmã ir lá, sendo que ele se sentia mal? Se está passando mal, para onde a gente tem que levar? Ou quem a gente tem que chamar? Mas isso só são os meus devaneios, tá, gente? Não sei se vocês perceberam isso também. Outra situação aqui, depois que ocorre a situação de Tamar e Amnon, Tamar encontra seu irmão Absalão e Absalão fala para ela não fazer nada. Ou seja, toda uma situação grave fica oculta. Ninguém toma uma providência por hora. Uma providência correta, uma providência certa. E quando a gente não toma uma providência depois do nosso pecado, as consequências vão vir. E nem sempre vai ser uma coisa que Deus vai fazer a sua justiça. Ele vai permitir que aconteça para a gente aprender. Por isso que a gente tem que procurar não errar. Mas se errar, imediatamente reconheça, se arrependa e peça perdão. Porque às vezes o teu erro, se não for contado, seja para alguém que precisa ser falado, ou mesmo confessado para Deus, as consequências podem afetar muita gente depois. E assim foi aqui na passagem, porque Absalão amadureceu essa ideia e por 2 anos aquilo ali ficou como se nada tivesse acontecido, até que ele convida os irmãos e o rei. E quando eu li que ele chamou o rei também, o rei Davi, para um jantar na sua casa, junto com todos os seus irmãos, eu acho, no meu entendimento aqui, não pesquisei sobre, mas eu entendo que ele também queria matar Davi. Porque ele insistiu tanto para Davi ir no jantar. Depois vocês leiam essa passagem. Ele queria que o rei, o seu pai e o seu irmão, especificamente, estivessem nesse jantar. E ele planejou matar o seu irmão. A palavra não fala que ele queria matar Davi também. Eu só estou aqui pensando. Que eu não sei vocês, mas quando eu leio a palavra, às vezes eu fico tentando entender. Eu acho que é minha mente de leitora, né? Eu meio que visualizo na minha cabeça. Só que Davi fala que não vai para não ficar muito pesado, mas ele autoriza os irmãos irem. E chegando lá, ele apenas trama a morte do seu irmão Amnon. E assim ele faz. Ele mata, todos os outros vão. Só que olha como é que as pessoas elas são descuidadas na passagem de informação. A Bíblia fala que Absalão matou somente Amnon, mas quando os mensageiros chegaram ao rei antes dos irmãos, eles chegam com a informação de que todos os filhos do rei tinham morrido por Absalão. E olha quem se levanta para dizer que não. O texto me chamou muita atenção nessa parte. Vamos lá ler o versículo 32, do mesmo capítulo 13, versículo 32, amém? Amém. Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, tomou a palavra e disse, ele foi falar para Davi, ele tomou a palavra, e olha o que ele diz, não pense o meu senhor que mataram todos os jovens filhos do rei, porque somente Amnon morreu. Olha a parte que me chamou a atenção, Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia que a sua irmã Tamar foi violentada por Amnon. Ele sabia que Absalão estava tramando matar o irmão desde 2 anos atrás. Por que não contou?
O mesmo amigo que sugeriu o amigo a fazer um ato horrendo com a sua irmã, sabia que o irmão dele queria matá-lo. Se seu amigo sabe que você vai ser morto pelas mãos de alguém e não te conta, você pode continuar chamando ele de amigo? Reveja suas amizades. Isso me deixou muito, muito furiosa. Porque não tem como, gente. O cara sabia que Absalão estava tramando matar o seu amigo e não contou nada. Sangue do seu sangue. Seu primo, seu parente, seu amigo. E isso desencadeou uma série de tragédias, porque a Bíblia fala, depois desse ocorrido, Davi, Absalão foge da presença de Davi, fica 3 anos longe e depois algum dos seus conselheiros, os seus servos, faz com que uma mulher conte uma história para Davi, fazendo com que ele aceite Absalão de volta. E Absalão volta, só que ele também não está satisfeito, porque por isso que eu acho que ele também queria matar o seu pai, porque depois que ele volta, 3 anos depois dessa história, ele continua ainda odiando o seu pai, tanto é que ele faz o quê? Toma o seu reino. E Davi foge. Ele entende que Absalão está voltando para matá-lo. Porque ele começa a fazer, entre aspas, um motim ali em Israel, tomando cada ancião, cada israelita a seu favor para ganhar força contra o seu pai. Tanto é que Davi foge de Jerusalém com 600 homens. Davi tinha um exército gigante, ele mandava em todo Israel. E apenas 600 o seguem. E ele foge de Absalão. E essa tragédia vai gerar outra tragédia, porque a gente vai depois ler que Absalão morre. Morre mais não sei quantas pessoas. Morre outros que queriam matar não sei quem. Olha só, uma voz de um conselho. O título dessa mensagem anteriormente era Conselhos que mudam destino, mas o Espírito Santo me fez trocar porque não foi apenas uma voz, foram vários. Não foi apenas um conselho, foram vários. Qual é a voz que você está ouvindo hoje? Qual é a voz que você deseja escutar? E aí, eu trago para vocês, através do Espírito Santo, escolha escutar a verdade, a sabedoria e a palavra de Deus. Se não está de encontro à palavra, sugiro vocês analisarem bem. Por isso que tudo que a gente fizer, a gente deve orar, perguntar a Deus se a vontade dele está nisso. Nessa voz, a gente teve um final trágico, mas a gente também tem uma história que tem um final feliz. E por uma rainha, uma mulher ter ouvido, dado atenção ao conselho do seu tio, toda uma nação sobreviveu, que foi Esther. Vamos ler Esther 4, a partir do versículo 6. Hataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mardokai junto à porta do rei. Mardokai contou tudo o que havia acontecido com ele. Disse também a quantia certa de prata que Amã tinha prometido pagar aos tesouros do rei, pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que havia sido publicado em Susã, ordenando a destruição dos judeus. Mordecai pediu a Hataque que mostrasse a cópia a Esther e a pusesse a par de tudo, a fim de que ela fosse falar com o rei. E lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela.
Ataque voltou e transmitiu a Esther as palavras de Mordecai. Então Esther falou com Ataque o que mandou e mandou que ele entregasse a seguinte mensagem a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para falar com o rei, não há outra sentença que não seja a morte, a não ser que o rei estenda para essa pessoa o cetro de ouro para que viva. E eu, nestes 30 dias, não fui chamada para comparecer diante do rei. Estas palavras de Esté foram transmitidas a Mordecai. Então Mordecai pediu que respondesse a Esté: não pense que, por estar no palácio real, você será a única entre todos os judeus que conseguirá escapar. Porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe, se não foi para uma conjuntura como esta, que você foi elevada à condição de rainha. Esther, então, pediu que levasse a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Então Mordecai foi e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Olha só a diferença. Olha o primeiro ponto que a gente pode e precisa observar. Quando Esther recebeu a informação de que o seu povo perecia, primeiro ela falou o quê? Que não poderia entrar na presença do rei, porque ninguém entrava sem ser chamado. E ela já estava há muitos dias sem vê-lo. Então ela poderia ser morta, porque ela ia ter uma ousadia que ia contra as leis daquele povo, daquele reinado. Ou seja, ela estava obedecendo o que era mandado no reino, diferente de Ame. Só que quando ela recebeu a informação e seu tio a confrontou, porque Esther, foi órfã, e aí depois que os seus pais morreram, seu tio, Mordecai, pegou e a criou para que ela pudesse, né, ter uma vida nas leis e nos ensinos e princípios de Israel. Glória a Deus por Mordecai ter, né, criado ela nos princípios da lei de Israel, de Deus. E ela ouviu, ela obedeceu. E ela colocou a sua vida em risco. Só que antes de ela ir ao rei falar, sem nenhum tipo de respaldo, o que ela falou? Vamos jejuar. Gente, não há nenhum poder que vença o poder do jejum. Sabe por quê? Porque o jejum, ele fortalece o seu espírito. Ele fortalece o seu espírito e fortalece aquilo que você precisa entender em relação a Deus. Jesus fala na passagem onde os discípulos perguntam por que eles não conseguiram expulsar um demônio. Jesus fala, esse tipo só se sai com jejum e oração. Tem certas coisas na nossa vida, irmãos, que orando sim, dobrar o joelho sim, mas se a gente não sacrificar a carne, não vai dar. Tem batalhas espirituais que a gente não consegue ganhar somente com a força das nossas orações. A gente tem que sacrificar a nossa carne, a gente tem que sacrificar aquilo que é mais prazeroso pra gente, porque eu não sei vocês, para mim não tem mais nada no mundo que seja mais prazeroso do que comer. Quando você está com fome, você come aquela comida, então hoje alguém ao redor estava fazendo um churrasco. Eu cheguei a salivar e eu falei até alto, meu Deus, um churrasquinho. Na hora do almoço. E nem me convidou. Oh, mas tem algo que você goste muito. A minha filha, ela ama tanto comer que ela só come dançando.
Tudo que ela pega para comer, ela começa a dançar assim, ó. Você reparou, pai? Tudo que ela come, ela faz assim? Tudo que ela come dançando, porque para ela é o quê? É prazeroso. Tira a comida dela só para ver. A gritaria que vocês ouvem, que acham que eu tô matando ela, não sou eu, gente. Por Deus. Ela grita como se não houvesse amanhã. Quero biscoito! Quero biscoito, mamãe! Não vou dar. O biscoitinho dela, olha lá, sabe que tá falando dela. Mas Esté obedeceu. Esté obedeceu a voz do seu tio. Só que ela primeiro foi fortalecer o seu espírito e buscar entendimento ao Senhor. A Bíblia, o livro de Esté não fala o relacionamento dela com Deus, nem Deus falando com ela, mas pelo texto a gente consegue entender que eu e minhas servas jejuaremos. E na cultura de Israel e na nossa também como cristãos, jejum precisa também ter o quê? Oração. Porque se não tem oração no jejum, não é jejum espiritual. É só jejum de dieta. E convenhamos, Esther não precisava fazer dieta segundo o primeiro e segundo capítulo, porque ela ficou 1 ano numa vida que todos nós mulheres gostaríamos de ter. Quem conhece aqui a história dela, quando ela foi selecionada para ser candidata à rainha, ela ficou 1 ano no harém do rei, tendo a boa vida que toda mulher queria ter. Sua pele, sua cutis, não tinha uma espinha, um cravo. Nos olhos, aqueles olhos essenciais de Israel, que só eles têm. Se vocês pegarem, eu não tenho esse privilégio ainda, mas já ouvi dizer que os perfumes lá do pessoal lá da Arábia Saudita, lá do povo lá, dos donos do petróleo, são todos melhores do que de Paris. O que é perfum? Em relação aos meu Deus, como é que é o nome lá dos donos do petróleo? Da Arábia Saudita lá, Dubai. Então, Esther, ela foi jejuar, buscar direcionamento ao Senhor e ela deixou a sua vida nas mãos de Deus. Pai, se tiver que morrer, eu morrerei em prol do meu povo. E ela também foi muito esperta e eu tenho certeza que foi pelo Espírito Santo. Ela convidou o rei para um banquete e também chamou o servo que queria matar o seu tio e todos os judeus. Porque sabe qual era a bronca de Amã? Amã é o cara que queria matar todo mundo. Só porque um não se curvou diante dele. Quem era Amã ali? Se sentindo tal, né? A palavra fala lá se eu não me engano, no capítulo 3, que ele se vangloria das suas riquezas e se sente num ódio mortal quando Mardoqueu não se curva para ele, dando a ele a autoridade devida. Quem é ele na fila do pão? E aí ele prepara uma armadilha para Mardoqueu e pede ao rei para assinar um decreto para matar todos os judeus, porque o ódio dele se dissipou, não apenas no homem, era para todo aquele povo. Olha como uma decisão, uma atitude muda a vida de muita gente que não tem nem nada a ver com isso. O ódio por um homem perpetuou para todo um povo. Mas Esther foi sábia, jejuou, e aí ela foi vestida com a ousadia do Espírito Santo para enfrentar o rei, mas só depois de buscar Deus. Coisa que Amnon não fez. Ele ouviu a voz de um mentiroso, de um amigo que induziu ele a mentir, e eu tenho certeza absoluta que ele conhecia as leis de Israel, porque além dele ser filho do rei, ele morava em Israel. E ele não lembrou o que estava escrito lá no livro de Levítico. Esther ouviu a voz do seu tio e escolheu obedecer. Buscou força e direcionamento em Deus através de jejum e salvou todo um povo. Irmãos,
no seu dia a dia, o que o que as suas decisões refletem na vida da sua família, da sua casa. Levem esse pensamento para casa. Vocês tomam decisões baseadas na oração, no jejum? Perguntam para Deus, Pai, é desse jeito que o Senhor quer? Ah, mas eu não entendo, eu não sei como ouvir. Peça a Deus sabedoria, Ele dá a sua sabedoria a quem pede. Até o menos entendido. Tudo que a gente fizer tem que ter o direcionamento de Deus. Senão, a gente cantou aqui. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Eu não estou aqui sem ter antes feito um jejum e orado. O churrasco veio na tentação de Satanás. Sai daqui, Satanás, não está na hora de eu comer. Falta pouco, eu não vou comer agora. Morrendo de fome. Fui pro quarto orar. Deus, não estou aguentando, me sustente, mas eu vou jejuar porque essa noite eu vou entregar a tua palavra. Depois comi um pratão de comida? Comi, mas essa parte a gente não conta. Então, o que eu quero deixar essa noite para vocês é que escolham a verdade, escolham a palavra do Senhor e aquilo que a palavra de Deus se comunica. Eu não vou deixar de vir aqui na frente toda vez e dizer, leiam a Bíblia. Ah, mas eu leio a Bíblia todo dia. Tá, mas você lê a Bíblia meditando e praticando? Porque ler a Bíblia até o ateu lê. Mas e praticar? E entender? E buscar em compreender o que está escrito aqui? Porque eu posso ler a Bíblia inteira. Ontem eu terminei o Novo Testamento. Voltei de novo no Novo Testamento. E já li Mateus diferente hoje. Já li diferente. A palavra ela sempre vai te comunicar algo diferente. Não importa quantas vezes você lê o mesmo texto, o mesmo versículo. Mas eu preciso querer entender. Palavras difíceis, às vezes a minha tradução é uma tradução diferente, mas com palavras mais difíceis. Pergunte a alguém, busque na internet o significado dessa palavra, mas meditem. O que é meditar na palavra? Pegar aquilo que você leu e falar, Deus, como é que eu aplico isso na minha vida? Isso ainda há como fazer no dia de hoje? Isso é meditar e praticar. A gente fala sobre praticar em pontos muito chaves e virais nesse mundo ultimamente, que é perdoar, amar os seus inimigos, não matar, roubar, destruir, não matar, não cobiçar, não adulterar. Mas a gente esquece de praticar os pequenos detalhes. A palavra, vocês já repararam que sempre quando Jesus reunia com as pessoas mais íntimas, que eram seus filhos, os seus amigos, ele sempre ia para uma mesa reunir? Não há mais nada poderoso que sentar numa mesa com a sua família. Ceiar com ela, comer com ela e conversar. É na mesa que senta, que se libera perdão, que se diz o que está sentindo. Não é para só falar besteira ou ficar em silêncio. A mesa era uma das coisas que Jesus mais prezava. Quando ele queria comunicar algo importante para os seus discípulos ou para os seus amigos, ele sempre sentava, se reunia numa mesa. Mas qual é a mesa que vocês estão sentando hoje? As mesas que falam de Jesus, que praticam a palavra, ou que te influenciam, ou vozes que te induzem à mentira, ao pecado? Salmos 1, vamos ler ele todos juntos? Em alta voz? Vou deixar que vocês leiam, porque a maioria da versão está na Bíblia de vocês. Vamos ficar de pé? Já estou terminando. Salmos 1, primeiro livro de Salmos. Amém?
Misericórdia. Também. Salmos 1. E a gente finaliza? Podem ler vocês, eu acompanho. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém. Pelo contrário, o seu prazer está na lei e na sua lei medita de dia e de noite. Pode sentar, irmãos. E para finalizar, eu quero terminar com esse versículo. Se a gente meditar na lei do Senhor de dia e de noite, a gente consegue não dar ouvidos a vozes que vão mudar o seu destino para o pecado. Porque se você medita na lei do Senhor, vocês vão ter a palavra no seu coração e na sua mente. Quando o inimigo das nossas almas vier e falar assim, você precisa fazer isso, só que para fazer, você não pode contar para ele ou para ela, ou você faz porque se você fizer desse jeito, a sua chefe vai te aumentar de posto, ou se você não fizer isso, eles vão te respeitar, porque você está sobrecarregada, está tudo sobre as suas costas. Então, mostre que você é superior e deixa eles fazerem as coisas sozinhos. Só que a palavra diz que a gente precisa servir para ser servido. Precisamos ser humilde ao invés de ter a vanglória. Então, se eu entendo o que a palavra me fala, eu falo, aparte-se de mim, Satanás. E aí aquela pessoa nunca mais vai fazer você mudar a sua posição. Agora, se você não tiver seu coração inclinado para Deus, você vai cair, você vai aceitar as sugestões do inimigo. E ali eu trouxe para vocês uma imagem que fala, na imagem mais para baixo, são várias vozes, né? E aqui no meio tem um menino, e lá atrás, não sei se vocês estão vendo, a imagem, a figura de Jesus. A gente, embora mesmo longe da presença, a presença nunca está longe da gente. Porque ele está sempre ali, ó. Que quando você fizer assim, Deus, só chamar pelo nome dele, ele já chega para você e já te salva, já te ajuda. Só que eu preciso querer também. Eu preciso estar disposta a aceitar, porque a gente sabe que ele não invade porta, ele não sai quebrando vidro para entrar no seu coração e fazer você mudar. Ele quer o seu posicionamento. Ele quer a sua atitude. O que você vai fazer em relação a isso? Você quer a minha ajuda? É igual eu chegar para minha filha está na fase do eu sozinha, mãe, eu sozinha. Filha, deixa eu te ajudar. Ela não consegue botar uma roupa, mas ela quer botar de qualquer jeito. Eu vou deixando ela fazer, até ela se irritar. E ela se irrita muito fácil. Essa parte ela me puxou. Aleluia. Glória a Deus, está repreendido. Ela não tem paciência. Ela começa a botar no primeiro que ela não conseguiu lá. Filha, deixa a mamãe te ajudar. Não, eu consigo. Não consegue. E assim é Jesus. Você não consegue. Se você não tiver preso, fortalecido na palavra, fortalecido o seu espírito, a sua carne vai ganhar. Vai vencer. E Jesus vai ficar ali, ó.
Eu estou aqui, meu filho, é só você me chamar. Deixa eu te ajudar. A gente pode até cair no pecado algumas vezes, mas se a gente dobrar o nosso joelho e se quebrantar, se humilhar e buscar a face do Senhor, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas não tenta fazer de novo não, irmão. Porque o inimigo tá, procurando só uma brechinha para conseguir fazer você cair de novo. E depois vai chegar lá e vai falar assim, ó, tá vendo? Não tem jeito não. Não tem jeito. Esse daí, é só Coca-Cola, é pressão por fora, mas por dentro tá sobre o meu domínio. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa palavra. A Ti inclinamos nossos corações, nossos ouvidos, para que nós possamos nos submeter à Tua palavra e à Tua voz. Que os nossos ouvidos estejam sensíveis àquilo que o Senhor quer nos falar. E que a gente possa entender que somente a sua voz nos direciona no que é correto, o que é certo e o que agrada a ti. Que possamos a todo tempo, a todo momento, fazer com que as nossas decisões e tudo que fizermos sejam para ajudar destinos, tanto da nossa casa quanto ao nosso redor. Caia sobre nós a tua unção, a tua graça, Pai, a tua misericórdia. Dá-nos uma semana abençoada e eu declaro uma semana de bênçãos, de decisões e ouvidos abertos para ouvir o conselho do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Para ele.